Olá, irmãos. Vamos começar mais uma vez o nosso estudo. Vamos dando continuidade agora nas pernas de ferro, que simboliza Roma, né? E aí você já vai acompanhando aí mais uma parte do estudo sobre a estátua, né? Para aqueles que já estão acompanhando, já está chegando ao final, né? Nós estamos aí já com as últimas partes. Você que já acompanhou desde o início, se você ainda não acompanhou, peço que você volte lá na introdução. Tem um estudo sobre a introdução. Nós não vamos mais falar sobre os animais ali, sobre a abertura, o que nós já falamos, senão o vídeo fica muito longo. Eu já queria logo entrar na questão das pernas de ferro, com relação às origens. Também você tem aí a descendência de Jafé. Jafé dando origem a algumas nações europeias, como Espanha, Portugal e Itália. Então você também tem a mesma relação que tem o Império Persa, a mesma relação que tem o Império Grego. Você também já tem a mesma ligação para o Império Romano, com Magog, Madai, Javan, Tubal e Meseque. Então você já vem com essa linha profética, né? Como nós estávamos falando desde o início, você que está acompanhando já percebeu que tem essa linha profética. Os descendentes de Jafé, eles têm essa ligação. Muito ligada àquela profecia de alargue Deus a Jafé. Então, que Noé profetizou sobre a vida de Jafé, e realmente aconteceu. Então, essa profecia que foi dada a Jafé, olha só, você já vê um desdobramento dela, e esse desdobramento é fundamental para a compreensão. Então, não esquecendo de olhar para a genealogia, você já consegue fazer essa ligação profética, né? Também entendendo alguns simbolismos, né? Já falamos sobre o ferro lá no início, na introdução ao estudo. Vamos falar mais um pouquinho para que você entenda o que o que significa a palavra ferros, né? As pernas de ferro. Então você já tem essa visão. Olha só, em aramaico significa aspereza, força, opressão. Então você já vê que é um metal inferior àquela escala de valores que nós estudamos lá no início, né? Metal inferior à Babilônia, né? Inferior à Pérsia, inferior à Grécia, né? E é um reino muito forte, né? Descrito no capítulo 2 de Daniel. E essa escala de valores que nós já mencionamos lá no início, você que já acompanhou, você já está fazendo essa ligação. Então, o simbolismo do ferro, ele tem essa informação dentro do texto, né? O qual tinha dentes grandes de ferro, Daniel capítulo 7, verso 7. Então, essa ligação com relação ao ferro, você já consegue entender com relação ao governo imperial. Lá no primeiro estudo que a gente fez sobre aquela escala de valores, a gente já vinha apontando, e era necessário que você compreenda, né, aquele estudo anterior. Então, o ouro, onde vinha um governo excelente, que tratava, né, o povo da Babilônia de uma maneira mais próspera, de maneira muito mais querida. Então, a relação do governo com o povo era uma relação mais apurada, mais excelente. Tanto que o rei da Babilônia ele era adorado, né? Então, a Pérsia também no mesmo sentido. A Grécia vem numa decadência, né? E o Império Romano tem essa mesma formação do governante ser adorado, né? Então só que ele faz isso de maneira muito forte, de maneira muito ostensiva, de maneira muito opressora. Então você tem essa relação do simbolismo do ferro, né? De maneira muito presente no governo romano, né? A economia também, nós vamos dar uma estudada para fazer essa ligação. Você vai entender isso de maneira mais presente dentro do texto, né? Então, se você tem essa ligação do ferro com o governo, a ligação do ferro com a economia e essa ligação do ferro com o poderio militar. E aí é preciso que você compreenda isso para que você foque seu estudo dentro daquilo que o texto está dizendo. Então, a gente vai fazer o simbolismo do animal e você vai fazer a ligação com o que está dizendo. Eu trouxe aqui a tradução de algumas palavras do aramaico para que você consiga compreender melhor. Então, o animal ele também tinha os dentes de ferro. Aquela besta a qual ela
ela era um animal totalmente diferente que Daniel não conseguiu entender, e depois ele tenta estudar um pouco melhor, entender um pouco melhor o animal. Ele vê que tem dentes de ferro. Então a palavra em aramaico é shen, para dente. E aí algumas interpretações dentro do dicionário, você já consegue ver dentro do sentido figurado que representa. Eu chamei a atenção ali, olha, o que significa dente. Dente significa comércio. Então, quando você uma tradução no sentido figurado, rocha pontiaguda, marfim, mas você tem ali no sentido figurado referindo-se ao comércio. Então, quando o animal ele mostra os dentes de ferro, está se referindo ao comércio. Então, você já tem ali uma relação imperial, né, e uma relação econômica. Realmente, Roma tinha uma relação comercial muito forte, muito presente. Uma relação de impostos. Você vê isso no Novo Testamento, né, que eles queriam até fazer com que Jesus fosse preso por não pagar impostos. Então você tinha uma relação muito presente do Império Romano em relação às finanças, aos impostos sobre o comércio, os impostos sobre as próprias pessoas. Eles tinham que pagar impostos, porque era o que sustentava o Império Romano. Eles faziam isso muito bem feito. Isso é um legado que Roma deixou para a posteridade. Isso é também uma coisa que a gente vai olhar mais para frente no estudo. As unhas de bronze, em algumas traduções, tá como de metal, mas não é só metal. A tradução, a palavra é bronze. Quando você olha lá no original, a palavra é bronze, não é metal, que também é uma referência ao poderio militar, já falado no Império Grego. Então você também ainda tem ali as unhas do quarto animal, da besta, né, que Daniel não reconheceu, também com unhas de bronze. Então você também tem uma referência ao poderio militar. Então quando você faz essa análise e vai a fundo na palavra, né, você consegue compreender os dentes de ferro, né, também uma tradução que é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Você encontra essa informação em Levítico 24, eu coloquei ali para você dar uma mencionada ali, dar uma lida depois, né, no seu estudo em casa, para acrescentar o teu estudo. Você vai entendendo que é nessa interpretação, você aprofundando dentro da palavra. Então, eu queria já deixar essa referência para você, do simbolismo, já que tanto as pernas de ferro quanto o animal, o quarto animal, que representa Roma, também já dão essa informação. Então você consegue já tirar isso, o que simboliza, né? Tanto o ferro quanto as particularidades mencionadas no animal. Lembra que a gente está falando desde o início que todo o texto colocado ali, a gente tem que analisar toda a informação, tudo que foi falado de maneira bem detalhada. Não está no texto em vão. Não está no texto porque Daniel achou que deveria colocar, ou por coincidência, ou uma outra coisa qualquer. Tem informação suficiente para que você possa fazer a interpretação. Eu queria aproveitar aqui e falar dos 4 animais. E falando do quarto animal, olha o que está escrito no verso 11 do capítulo 7. Até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quando você vê isso, você vê que o animal foi morto. Está escrito claramente no texto. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. A palavra fogo nesse texto, a gente está fazendo uma análise mais aprofundada. Então a palavra fogo nesse texto tem essa simbologia de fogo sobrenatural, fogo do altar e a ira de Deus. Ou seja, o animal foi completamente destruído. Então, isso é uma informação que tem sobre o animal. Então esse animal ele é morto, diferentemente do que acontece com os outros 3 animais. Os outros 3 animais no verso 12, olha só, quanto aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, ou seja, eles perderam o domínio. Por quê? Porque passou a cabeça, passou o período da prata, dos peitos de braço, passou o período do bronze, mas foi tirado o domínio, ou seja, acabou a era desses animais. Mas o quarto animal ele foi morto, os outros não. Foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Esse prazo e mais um tempo é que quando a gente analisa a palavra, a gente vê que o prazo é um tempo determinado, olha só,
E tempo é referindo-se a uma certa duração. Então, quando a gente faz essa análise, a gente já percebe que um tempo determinado é a expressão utilizada para a 70ª semana de Daniel, o tempo determinado. E referindo-se à duração, são os 7 anos, que é a 70ª semana. Então, nesse sentido, a gente já vai começando a compreender um pouco melhor do que está sendo dito. Não podemos deixar que pequenas partes do texto sejam desconsideradas. O que está ali é importante, assim como o formato da estátua e essas informações que estão ligadas aos animais, ligadas ao formato da estátua, ao que aconteceu, o que foi dito. Então a gente precisa também voltar um pouquinho mais para a gente entender um pouquinho mais de história. Se a gente não consegue entender um pouquinho de história, a gente também não vai conseguir compreender. Então a gente já falou sobre as informações que estão assim acima, né? Já mencionamos, e eu queria falar um pouquinho de história sobre o Império Romano. O Império Romano ele começa no ano 146 a.C. e o Império Ocidental ele cai em 476 d.C. Lembra que nós estávamos falando no estudo anterior que as duas coxas de bronze se dividiam em Ocidente e Oriente, em Cassandro e Lisímaco no Ocidente e Ptolomeu e Seleuco no Oriente. Acontece a mesma coisa, você vem seguindo o formato da estátua e você vem acompanhando. Só que é o seguinte, o Império Romano Ocidental caiu em 476 d.C., né, nesse período. Mas você tem o Império Romano Oriental. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é certinha, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não dá uma escapada da realidade, não foge. A profecia ela é a história, cumprimento da história. No ano 300 depois de Cristo, 300, 330, nesse período, Constantino muda a capital do Império Romano, tira de Roma e leva para Bizâncio. Então, o que hoje é Constantinopla, que hoje é Istambul, foi Constantinopla, né? Ele mudou para Constantinopla e hoje é Istambul, na Turquia. Olha só que coisa, né? Interessante. Na Turquia, né? Onde você tinha a informação dentro do contexto que é a terra de Magog, Tubal e Meseque. Olha só que interessante, né? Não é verdade? Então você continua com as duas coxas seguindo, né? Formando as duas pernas de ferro. Então essa é a composição da perna de ferro. Aonde a igreja foi formada? Foi formada na parte esquerda, na perna esquerda, né? Olhando de frente para a estátua, você vai ver a perna esquerda, que é o Império Ocidental. Onde Paulo estava? Estava na perna ocidental. Não existia a perna do Oriente ainda. Eles não estavam aqui ainda. Então o que vem acontecendo? No ano 610 d.C. surge o Islã. 610 d.C. surge o Islã. E o que acontece? Com a queda do Império Romano Ocidental, você tem aí o surgimento da Idade Média. Então, assim, a Igreja Católica se fortalece, a Inquisição Episcopal e a Inquisição Papal. Então, a gente já tem aí um fortalecimento da Igreja Católica. As imigrações bárbaras, surgimento do feudalismo, tudo que a gente estuda, né, na história, é importante você compreender. Por quê? Porque isso é o ferro. Tudo isso é o simbolismo do ferro. Olha só como é que isso vem acontecendo. E acontece uma coisa muito interessante. As imigrações nórdicas, o surgimento da Rússia, diferentemente do que é falado por alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra, né, que a Rússia ela surge, né, daquelas tribos citados pelo Flávio Josefo. Mas assim, a gente não pode parar em Flávio Josefo apenas, a gente tem que falar um pouquinho além de Flávio Josefo. Por quê? Porque os russos eles não são descendentes dessas tribos citas, que são conhecidos militarmente por, né, serem excelentes cavalariços, né, tinham uma força de cavalaria muito forte, né? Eles não são os russos não descendem dessas tribos citas que habitavam o norte do Mar Negro, não é. Os russos eles são descendentes dos nórdicos, né? Em 882 d.C. surge a Rússia. Uma característica interessante, e você pode, estudando história, você consegue compreender isso, porque os nórdicos, quando eles estavam fora da Península Escandinávia ali, eles se chamavam de Rush.
Ou seja, olha só da onde surgiu o nome Rússia. Não é de Rush, chefe, da cabeça, né? Como tem o texto que menciona Gog, Magog, Tubal e Mesec. Não é dessa origem. É uma palavra que os próprios nórdicos se chamavam quando eles estavam fora da Península Escandinávia. Então, eles chamavam de Rushes. Então, é daí que surge o Império Russo, né? Então, você tem essa informação, que você, estudando história, você vai conseguir compreender um pouco melhor, o que já vai tirando, né, Gog e Magog dessa região, porque os russos lutaram contra esses cavaleiros que invadiam e saqueavam suas terras. Eles lutaram, né? Então, o Império Russo, né, o próprio nome, os czares, é uma contração do nome César. Quando Roma, né, oriental caiu, o Império Russo ele se achou como se fosse a terceira Roma. E com a queda do Império Romano no Oriente, surge o Império Turco-Otomano, que eles é que tomam, o Império Turco-Otomano é o que toma, derruba definitivamente o Império Romano no Oriente. Então, a partir desse momento, você tem a Idade Moderna no Ocidente, né? E você conhecendo um pouquinho de história, você vai acompanhando. E isso é a formação do ferro. Essa é a formação do ferro, né? Muitos entendem que o Império Turco-Otomano seria aí o sétimo império, né? Não é, porque não pode, não cabe aí, né? Depois eu vou fazer os próximos estudos, a gente vai apontando, né, por que não cabe o Império Turco-Otomano, porque o Império Turco-Otomano ele durou 600 anos, e ele teria que durar pouco tempo, porque esse é o ressurgimento, não pode acontecer, porque teria que durar pouco tempo. Então você tem aí a Idade Contemporânea, né, que é a partir de 1789, e aí a Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra toma Jerusalém em 1917. E quando toma Jerusalém em 1917, derruba o Império Turco-Otomano. É onde acaba o Império Turco-Otomano. E o que nós temos aí? Os avanços tecnológicos e militares, a criação da ONU, né? Tem a Liga das Nações e a Segunda Guerra Mundial, a criação do Estado de Israel. Então você precisa entender que isso tudo é formação do ferro. E aí, o que a gente tem aqui? Eu fiz essa separação assim, porque é o período onde nós estamos vivendo, que é a última parte das pernas de ferro. A gente não está ainda nos pés, a gente não passou aos pés de ferro ainda, como muitas pessoas acabam estudando e entendendo dessa forma. Eu sou mais um que vem discordar de todo mundo, né? Ninguém entra em acordo sobre exatamente onde nós estamos, e eu sou mais um que não entra em acordo também, eu sou mais um para discordar juntamente com você no seu estudo. E nós temos aí a relação do animal e o simbolismo do ferro. Você vai compreendendo um pouco melhor o que acontece, né, com os dentes de ferro mencionados. A gente pode ler as referências que eu coloquei para você aí. Ele devorava e fazia em pedaços, em Daniel 7. Tem os outros textos que nós estamos colocando. Pisava os pés de ferro o que sobejava, em Daniel 7. Essa é a preparação para o último reino. Então, quando você compreende isso, você vai entender o simbolismo do ferro e você vai compreender um pouco melhor. Então, vamos terminar essa parte do estudo. Quero te convidar aí a se inscrever no canal, a curtir os vídeos e não perder os próximos estudos. Um abraço.